dia. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que o nosso Deus é o nosso pastor e de nada teremos falta. Sim, Senhor, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Espírito Santo, eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa. Cremos, ó Deus, que Tu és um Deus supridor. Cremos que não haverá falta. Cremos que haverá fartura, que haverá abundância. Por isso profetizamos em nome de Jesus Cristo, o Deus da provisão, o Deus que não deixa faltar. Esse Deus opera em nossas vidas e cremos, ó Deus, o Senhor proverá uma porta, uma oportunidade, um recurso especial. O Senhor proverá bons negócios, o Senhor proverá o melhor aqui dessa terra, no nosso caminho. Cremos, ó Deus, no nome de Jesus, e eu libero essa palavra profética. Haverá provisão na tua casa, haverá provisão na tua empresa, haverá provisão na tua vida, no teu destino, em nome de Jesus Cristo. E eu te peço, Pai, para todo aquele que chegou num beco sem saída, nas suas finanças, está pedindo ao Senhor uma estratégia, está orando em busca de um milagre, de uma intervenção do céu, nós apresentamos a necessidade dessa pessoa e te pedimos, Pai, toca com teu poder e abre caminhos para ela, no nome de Jesus Cristo. Até mesmo aquele, Pai, que está pela primeira vez aqui nessa oração e que precisa de um milagre urgente na sua vida, que precisa de uma provisão. Meu Deus, eu quero declarar, não faltará, não faltará, Jesus. Nós cremos e queremos ser conduzidos pelo bom pastor, queremos ser conduzidos por Jesus Cristo na nossa vida. Senhor, acampa teus anjos ao redor da nossa família e livra do mal. Livra, Senhor, do laço de Satanás, livra do engano, livra da maldade, livra da contrariedade e que toda oposição espiritual caia por terra no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu digo a toda obra de inveja contra a tua vida, de maldade, de palavra contrária a você, que caia por terra em nome de Jesus. Nós quebramos no mundo espiritual, usando a autoridade do nome de Jesus, toda palavra contrária dita a você. Eu quero declarar sobre você que você é mais do que vencedor. Eu quero declarar que a mão do Senhor está sobre ti. Você não está prostrado, você não está acabado, você está de pé, você está renovado. Em nome de Jesus Cristo, nós profetizamos. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Que alegria poder estar aqui junto com você nesse começo de dia. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós estamos no segundo dia do nosso propósito, orando pela provisão de Deus. Ele é o Deus que provê, Jeová Jirê, o Senhor proverá. Eu creio que se você confiar em Deus, assim como eu estou confiando, não faltará nada. Ele proverá todas as coisas. Você crê? Escreve aqui nos comentários, eu creio, em nome de Jesus. Olha esse testemunho que eu recebi da Adriana. Eu vim compartilhar o meu testemunho. Minha irmã, Patrícia, estava tentando engravidar há anos. E quando eu entrei na campanha Carta para Deus, coloquei o nome dela. E para a honra e glória de Jesus, hoje ela está grávida. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deus faz milagres. Ele faz aquilo que não é comum. Ele vai além
dos limites naturais. Por isso, toda honra e glória a Jesus Cristo. Jesus cura. Amém? Jesus cura. E outra coisa, eu estou sempre dizendo, Ele cura, coloque a fé nele. Coloque a fé em Jesus. É onde a nossa fé tem que estar. É em Jesus. Coloque a sua fé em Jesus. Amém? Eu quero hoje compartilhar uma palavra muito poderosa. Aprenda a tomar as decisões certas. Muita gente toma a decisão errada. E depois, claro, alguém tem que ser o culpado pelas decisões erradas que essa pessoa tomou. Nós podemos aconselhar alguém. Nós podemos dizer, esse é o caminho. Mas a decisão parte de cada um. Ninguém pode decidir por ninguém. As pessoas são livres para decidir tomar o caminho bom, o caminho certo, ou tomar o caminho errado. O caminho que leva à destruição, que leva à morte. A pessoa decide se vai fazer o negócio ou se não vai fazer. Só que quando você não sabe tomar a decisão certa, o esforço, a energia que você empregou, o dinheiro que você colocou, você perde tudo. Nós temos que ter muita cautela aonde nós estamos investindo a nossa vida, porque as nossas decisões não estão decidindo se uma coisa é boa ou má, elas estão decidindo o nosso futuro. Exatamente, as nossas decisões, elas estão decidindo o nosso futuro. Então precisamos ter cautela, precisamos da sabedoria divina para administrar a nossa vida, para tomar as decisões certas. E nós temos, sabe, um arsenal de Deus. Tiago 1,5 diz que todo aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e nada lhes impropera coisa alguma. Em Provérbios 12:1, diz assim, quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. A pessoa que ama ser corrigida, a Bíblia diz que ela é abençoada e ela vai herdar o conhecimento. Mas a pessoa que rejeita a repreensão, ela está sendo estúpida, ela está sendo tola, ela está agindo de uma forma imprudente. Então, compreenda uma coisa, quem odeia a repreensão nunca vai vencer de verdade com Deus. Você tem que ser corrigido constantemente, porque nem sempre o nosso caminho está certo, nem sempre nossa decisão está certa. E quem tem que nos corrigir? Primeiramente Deus, e depois pessoas que têm a sabedoria de Deus, pessoas que têm o conhecimento certo sobre aquilo que você está pronto a decidir. Não adianta você pedir conselho para uma pessoa que tem zero de informação em uma área. Se você precisa de um conselho jurídico, você tem que procurar um advogado. Você precisa de um conselho financeiro? Procura um consultor financeiro. Você está com um problema no casamento? Procura um pastor ou uma pastora que entendam sobre casamento ou um outro profissional. Enfim, você tem que buscar as pessoas certas para lhe dar o conselho. E nem sempre o conselho vai ser agradável. Nem sempre você vai ouvir o que você gostaria de ouvir. Você pode ouvir até mesmo algo que vai contra o que você estava achando. Você estava convicto de uma coisa, e daí você abriu o coração para uma pessoa, e aquela pessoa, como tem o conhecimento daquela importante decisão que você tem para tomar, aquela pessoa disse uma coisa que não te agradou, e você ficou bravo com ela. Tudo que contraria a tua emoção causa discórdia interior, causa confusão mental. Uma pessoa contrariada, se ela não aprender a se acalmar e ter prudência ao decidir, ela vai perder a bênção dela, porque ela foi repreendida, ela foi corrigida, foi dito que ela não está certa. Sabe, em vez de nós aborrecermos a repreensão, nós deveríamos amar a repreensão, como diz na palavra de Deus. Você tem que amar a repreensão,
para que você herde o conhecimento, para que você cresça, para que você tome a decisão certa, para que o caminho seja um caminho de paz, seja um caminho sem dor, sem sofrimento. Tem muita coisa que as pessoas fazem e que não dá certo porque elas não buscaram o conselho. Porque se elas buscassem o conselho, iam dizer para ela não seguir aquele caminho. Uma vez, um casal, depois que tomaram a decisão errada, eles vieram me procurar e disseram assim: nós viemos aqui falar do problema que nós estamos. Aí eu perguntei: qual que é o problema? Qual que é a decisão que vocês precisam tomar? Não, nós já tomamos a decisão, porque sabíamos que se viéssemos aqui, você iria dar o conselho para a gente fazer o oposto do que a gente fez. A gente acabou fazendo o que queria fazer, não fomos até você para buscar o conselho, para buscar a direção de algo que você conhece, e acabamos perdendo todo o nosso dinheiro. E agora, como é que a gente resolve? E eu tive que dizer a eles: agora só resta a vocês pedir perdão a Deus, se arrepender e pedir a misericórdia do Senhor, para que de alguma maneira Deus reverta essa situação e possa se compadecer dessa situação que vocês entraram imprudentemente. Ou seja, as pessoas até sabem o que é certo, mas elas querem fazer a vontade delas e não a vontade de Deus. Não querem consultar a Deus, não querem fazer, o caminho mais longo, não querem tomar uma decisão acertada. Elas querem seguir o seu próprio conselho, mas nem sempre o próprio conselho que a gente tem em nós mesmos é suficiente para uma decisão que muda nosso destino. Não dá para amar a Deus, amar o conhecimento, amar a sabedoria e odiar a repreensão. A Bíblia diz que se teu irmão pecar contra ti, vai, tu e ele, e tenta te reconciliar com o teu irmão. Agora, se teu irmão não te der ouvido, então você tem outras etapas ainda, mas se ele continuar não lhe dando ouvidos, infelizmente, vocês vão ter um problema muito maior. Ou seja, Deus dá a oportunidade para a pessoa de ser repreendida. Eu estou aberto à repreensão. Estou aberto a corrigir a maneira como eu faço as coisas, a corrigir a maneira como eu decido algumas coisas na minha vida. Nós precisamos estar abertos até quando o nosso cônjuge nos repreende. Eu creio que nós devemos ter um coração aberto à repreensão. De entender, eu estou errado, eu preciso mudar de rota, eu não posso mais fazer isso, eu preciso andar por esse caminho. Coisa boa quando somos repreendidos. Coisa boa quando dobramos o nosso coração. Você sabe que às vezes as pessoas pensam assim: puxa, meu chefe está sempre puxando minha orelha, minha mãe está sempre puxando minha orelha. Sabe por quê? Porque acredita em você. Porque se não acreditasse em você, não falava mais nada. Se não acreditasse em você, já tinha mandado embora do trabalho. Então, a pessoa que acredita em você, ela vai lhe repreender. Só que a maioria das pessoas, ela se revolta, fica rebelde, fica perturbado, porque foi repreendido. Quanta gente, ao longo da minha jornada com Cristo, no meu tempo que eu pastorei a igreja, que tive que repreender, e que não aceitou a repreensão. Decidiu sair da igreja, decidiu ir para um outro lugar, não aceitou a repreensão. As pessoas têm que terem um coração humilde. Eu preciso ter um coração humilde para aceitar quando estou errado. Às vezes você vai conversar com uma pessoa mais experiente que você, mais sábia, e você vai contar o seu plano para ela. E ela vai dizer: olha, não é por aí. Acho que você deveria fazer dessa forma. Quando você aceita o conselho de uma pessoa, e que você vê que é para o seu bem, e você é repreendido, de não fazer daquela forma, acolhe a repreensão, acolhe o conhecimento, ama a repreensão. Não fica perturbado por algo que te falaram. Isso é Deus trabalhando no teu interior, é Deus querendo falar contigo. Na nossa cabeça,
podemos estar tendo sucesso, mas se não tivermos a repreensão acolhida em nós, o sucesso vai ser temporário, vai dar certo só por um tempo. Aceitar a repreensão vai trazer aceleração. A repreensão protege e acelera. Repete comigo, a aceleração protege e acelera. Em Marcos capítulo 8, verso 32 e 33, olha o que está escrito. E isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim das dos homens. Olha só, Pedro estava repreendendo Jesus porque Jesus estava dizendo que estava indo para a cruz, que ia morrer por eles, que ia morrer pelo mundo. E Pedro disse: Senhor, não fala mais isso, o Senhor está errado. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Pedro foi repreendido por Jesus. Por quê? Porque ele estava errado, ele estava equivocado e ele estava tentando atrapalhar o curso do destino do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pedro não falou nada para Jesus. Quando Pedro foi repreendido, ele não falou nada para Jesus. Ele ficou em silêncio, porque ele aceitou a repreensão. Quando nós aceitamos a repreensão, a gente não pode, de forma covarde, ficar atacando a pessoa, ficar criticando. Ah, porque agora, o que pensa de estar me corrigindo? O que pensa de estar falando tal coisa para mim? Quem é essa pessoa para falar qualquer coisa para mim? Ei! Nós somos provados por Deus se aceitamos a correção. É ali que Deus vai testar você. É ali que você vai ser provado. Então, às vezes, alguém vem e fala uma coisa para a gente e nós endurecemos o coração. Nunca endureça o coração para algo que é de Deus. Não, mas isso eu não preciso nem consultar Deus, eu já sei que não é de Deus. Você orou sobre isso? Porque a gente fica bravo quando alguém nos contraria. Tem gente que fica, totalmente fora do ar quando alguém a contraria. Mas você ser repreendido é uma coisa boa. Você aceitar a repreensão é uma coisa boa. Então, a repreensão protege o teu projeto, protege a tua vida e acelera o cumprimento de coisas, porque Deus vê o nosso coração quando aceitamos a repreensão. Ser chamado a atenção deveria ser o maior privilégio de um ser humano. Deveria considerar ter. Sabe por quê? Você só é chamado a atenção de quem ainda te considera. Vou repetir. Você só é chamado a atenção por quem te considera. E no nosso relacionamento com Deus, quando você chega ao Espírito Santo e você diz: Deus, eu quero fazer isso, Deus, eu quero fazer aquilo, Deus, eu quero empreender naquele outro, e Deus diz: não, você não vai fazer nada disso. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. Não seja orgulhoso. Se Deus disse que isso não é para você, não é para você. Eu fiquei tão triste há um tempo atrás. Eu estava tão empolgado para entrar num negócio. Eu gosto muito de empreendimento, então eu sou um empreendedor também. Já faz alguns anos que eu empreendo. E apareceu um negócio para mim, uma oportunidade de eu entrar numa sociedade. E nessa sociedade eu iria, realmente ter uma mudança financeira muito grande. E eu estava feliz com aquilo. Feliz com aquela sociedade, feliz com aquele projeto e coisa e tal, empolgado. E o Espírito Santo disse para mim: não. E eu fiquei, tão chateado, me senti frustrado porque eu tinha colocado expectativa, já tinha feito 1000 projetos na minha cabeça. Eu sou uma pessoa que gosta de projetar as coisas. E o Senhor disse para mim: não. E o Senhor não me disse mais nada, Ele só me disse não. E o não para mim de Deus para mim é uma coisa extremamente forte. Então, eu compreendi que eu não deveria dar prosseguimento. Fiquei 2, 3 dias chateado. E depois Deus me mostrou
que realmente aquilo não era para mim? Então, às vezes a gente se empolga para uma coisa, a gente quer aquilo demais e Deus diz assim, não entra nessa. E quando você é repreendido com um não de Deus, você tem que aceitar, porque Deus sabe o que está fazendo, você não sabe. Ele sabe todas as coisas, Ele sabe o hoje, o amanhã, o depois de amanhã, Ele sabe o que vai acontecer no domingo, Ele sabe todas as coisas. Então confie quando você é repreendido pelo Senhor e seja humilde para se render à repreensão do Senhor na sua vida. Guarde isso no seu coração. E se você aplicar essa palavra de ser humilde para aceitar o não de Deus, humilde para uma repreensão, eu vou dizer uma coisa para você: quando você for repreendido em alguma falta, aceite a correção, não saia, não se desvie, não fique chateado, aceite a repreensão, porque se você aceitar a repreensão, você vai crescer absurdamente. Essa é a palavra do Senhor para a tua vida hoje, em nome de Jesus. Amém? Eu deixo essa instrução ao teu coração. Eu quero agora declarar o Salmo 91, falar rapidamente para você dos nossos devocionais, Café com Jesus 1, Café com Jesus 2. E quem é que tem criança aí? Eu tenho um recado muito importante, que eu só vou mostrar esse recado na quinta-feira pela manhã. Nós estamos para lançar o Café com Jesus Kids para criança, com desenhos, com várias brincadeiras, e vai vir também um kit de canetinha para as crianças. Como está chegando o Dia das Crianças, nós vamos lançar agora quinta-feira o Café com Jesus Kids, certo? Não vou mostrar nada para vocês, não quero antecipar, certo? Mas vai ser uma grande bênção em nome de Jesus Cristo. Inclusive, vou levar para o Sul esses Café com Jesus Kids para as crianças, né? Nós vamos ter o tour profético, vai começar sexta-feira. Sexta eu vou estar em Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Sábado estarei em Caxias do Sul. E no domingo encerrarei o meu tour profético em Novo Hamburgo. Vão ser 3 cidades, 3 dias incríveis, vai ser maravilhoso. Estou com uma grande expectativa, amém? Então, aguardem aí em nome de Jesus. Também hoje nós temos a Academia Kingdom Global, certo? Às 9h45 ao vivo. Se você não é aluno da nossa academia, não sabe o que está perdendo. Está sendo uma grande bênção. O link da academia está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site. Amém? Quero pedir para você, deixa a tua curtida aqui nessa oração e compartilha com o maior número de pessoas que você puder. Nós vamos orar pela provisão de Deus. Amém? Nós vamos orar para que Deus venha prover na tua vida. De repente você está numa situação difícil financeira. Então, receba essa oração que eu vou fazer logo logo e compartilha com o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus Cristo. Amém? Tem uma pessoa que está me ouvindo, que está com a orelha tomada de ferida. Eu quero declarar saúde sobre você, em o nome de Jesus Cristo. Há uma pessoa também que está me ouvindo e Deus me mostrou um acidente doméstico que você teve com um vidro, que você se machucou. Foi um livramento do Senhor, mas o Senhor também está dizendo algo para você. Deus está falando para você que é tempo de você o buscar. Tem muita inveja e contrariedade contra a tua vida. Tem muitas coisas que deram errado nos últimos 6 meses. Muita coisa virou. Sua vida no início do ano começou bem. E Deus está dizendo para você, é tempo de você renovar a aliança que você tinha com Deus. Você andou se afastando do Senhor. É tempo de voltar, é tempo de retornar. Eu também quero liberar uma palavra sobre uma pessoa que está indo quase todos os dias no hospital. Eu não sei quem é esse ente querido que você está, indo lá orar, você está lutando por essa pessoa, mas eu quero liberar uma palavra sobre você. Deus está te dando um renovo nesse momento. Deus está te enchendo de uma força, e a Bíblia diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa é a palavra para a tua vida, Deus está contigo. Então levanta a tua cabeça e continua caminhando, em nome de Jesus. Salmos 91 diz assim, aquele que habita
No esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Diga assim comigo: Deus proverá na minha vida, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Meu Deus, eu vi o Senhor prover na minha vida tantas vezes. Tantas vezes o Senhor me tirou de apuros, de situações adversas nas finanças. Por isso, Pai, eu quero pedir ao Senhor, traga provisão especial à vida de cada pessoa que está orando e está crendo junto comigo. Tu conheces a necessidade de cada um, os compromissos, as responsabilidades, as preocupações. Por isso, Jesus, nós colocamos tudo diante de Ti. Os desafios financeiros que essa pessoa tem, aquilo, Senhor, que ela precisa resolver, as pessoas que ela precisa pagar, os negócios que ela precisa finalizar, aquilo que está travado. Eu quero liberar uma palavra, a palavra é destravar. Tudo aquilo que está travado, que haja um liberar, que haja um destravar de Deus, que haja um romper agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Que seja quebrado o laço de Satanás, que seja quebrada a influência do mal contra a vida dessa pessoa e que ela tenha vitória. Senhor, dá vitória a ela, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família. Eu oro em nome de Jesus para que toda obra de inveja, de atraso, toda obra maligna que tem contrariado essa pessoa, que tem se oposto a ela, eu digo a esse mal, sai agora do caminho dessa pessoa. Também oro, Senhor, para que haja uma providência de ordem até mesmo na saúde, que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor no corpo, que haja uma provisão no corpo físico dessa pessoa. Eu oro, Senhor, pela cura do fígado, do rins, do pâncreas, a cura no sangue, a cura na pele, a cura do câncer, em nome de Jesus. Jesus, Tu és cura, Tu és a provisão para o homem. E também cremos, Senhor, que o Senhor veio para salvar, Tu és a provisão para o homem, tirar os seus pés do caminho largo e esse homem caminhar no caminho estreito que vai para o céu. Por isso, Jesus, nós invocamos o Teu nome, como está escrito na Tua palavra. E a Tua palavra diz, Pai, que todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Senhor, se há alguém que está perdido aqui nessa oração, se há alguém, Senhor, que ainda não aceitou Cristo como seu Senhor e Salvador, que ele invoque o nome de Jesus. Você que ainda não aceitou Cristo como teu Salvador, invoque o nome de Jesus Cristo e você será salvo. Nós cremos no sobrenatural, nós cremos no milagre de Deus e que todo jugo espiritual, todo peso sobre você, sobre a tua casa, nós damos uma ordem: sai em nome de Jesus. E que venha um tempo de refrigério, um tempo de provisão, um tempo de milagres, um tempo de multiplicação, que a mão poderosa de Deus esteja sobre ti. E Senhor, nós abrimos o nosso coração para receber a Tua resposta. Estamos abertos à repreensão do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te cubra de bênçãos, de paz, de alegria, que o Senhor te fortaleça em nome de Jesus. Compartilhe essa oração
Confirme agora, compartilhando essa oração. Que Deus te abençoe. Até às 9 da manhã.